Oi, Thiago. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui na Jovem Pan. A informação que eu trago agora é que a gente teve a seguinte, fontes ligadas ao governo federal. A gente conversou com essas fontes e a informação que a gente traz é a seguinte, que o título de eleitor do servidor Alexandre Gomes Machado, as informações ali, quando a gente acessa ali o Tribunal Superior Eleitoral para procurar informações sobre esse título, parece que essas informações são divergentes. E isso causou ali uma certa estranheza por parte dessas fontes ligadas ao governo federal com as quais eu conversei. Qual que é a estranheza e o principal levantamento apontado por essas fontes? A suspeita é de que esse servidor que foi exonerado do Tribunal Superior Eleitoral possa ter alguma filiação partidária e isso poderia trazer interferência na questão das inserções das propagandas de rádio, que foi um dos motivos ali aparentes que levaram à exoneração do servidor Alexandre. Como eu disse, eu conversei com essas fontes, a própria assessoria do Tribunal Superior Eleitoral entrou em contato com a gente para falar a respeito disso, disse que, na verdade, ele não teria nenhuma filiação partidária, não consta no site do Tribunal Superior Eleitoral essa possibilidade de filiação partidária. O que há é uma divergência, porque o nome do pai e da mãe seriam nomes masculinos, mas ainda assim há uma suspeita junto com essas fontes de uma possibilidade desse servidor ter alguma ligação com algum partido político. É isso, Yasmin Costa de Brasília, agora passando aqui a palavra para o Léo. Léo, só acrescentando aqui, a gente falou um pouco sobre a nota do Tribunal Superior Eleitoral. Eu estou aqui com a nota original e eles dizem o seguinte: é importante lembrar que não é função do TSE distribuir o material a ser veiculado no horário gratuito, são as emissoras de rádio e TV que devem se planejar para ter acesso às mídias e fazer a divulgação seguindo as regras estabelecidas. E aí o TSE cita, é uma resolução do Tribunal número 23.610. Para isso, os canais de rádio e TV de todo o país devem manter contato com o pool das emissoras que se encarregam do recebimento das mídias encaminhadas pelos partidos em formato digital e da geração de sinal dos programas eleitorais. Eu me lembro até por experiência de cobertura, toda semana, no caso aqui de São Paulo, há uma rádio que é eleita para gerar essa propaganda partidária. Léo, e com essas últimas informações, o que é possível falar a partir de agora, o que é possível debater? Eu perguntei para o Paulo que a Justiça Eleitoral é lenta, dificilmente teremos uma resolução desse caso até o domingo, né? Não, certamente, até porque é inviável. O dano, e eu concordo com o Paulo, é irreparável. O papel que deve ser cumprido neste exato momento por parte do Judiciário brasileiro é sanar, pelo menos de forma singela e fazer o possível para sanar os efeitos desse dano. É o que pode ser feito, mas eu concordo que o dano é irreparável. E essa informação que a Yasmin trouxe, ela muda todo o cenário. Então, quer dizer, o rapaz, o servidor, o Alexandre, o homem agora do final de semana, até o domingo de eleição do segundo turno, ele não tem filiação partidária. Portanto, essa discussão, ela acaba caindo por terra. Ele não tem discussão partidária. E aí, é evidente que alguns disseram que, não, mas ele pode ter vínculo com algum tipo de partido político. Aí é outra história, aí é especulação. Agora, o fato é que esse rapaz, esse servidor, ele não tem filiação partidária. Isso posto, esse assunto acaba sendo sanado e eu acredito que embaralhe ainda mais essas investigações no sentido em que nós não temos a comprovação formal de que ele de fato possa ser parcial, possa ter algum vínculo político-partidário. Pois bem, existe uma resolução por parte do Tribunal Superior Eleitoral que acaba passando a bola para as rádios, para as emissoras de rádio, que agora vão ter que dizer, a partir dessa resolução, responder a essa contrarresposta do Tribunal Superior Eleitoral do porquê elas não verificaram isso, não averiguaram e dizer, né? Então, assim, vamos lá, vamos tentar dissecar de forma didática para o nosso telespectador que merece essa cobertura de alto nível que a Jovem Pan vem fazendo. Primeiro ponto, o TSE tem uma resolução
que já passou a bola neste momento para as emissoras de rádio que estão vinculadas a essa onda de eventuais parcialidades em favor da campanha de candidato X em detrimento da campanha de candidato Y. Pois bem, essas rádios agora têm o dever de responder o quanto antes a essa resposta do Tribunal Superior Eleitoral e explicarem o porquê não o fizeram e porquê não tomaram nenhuma providência em relação a isso. Mas é evidente, Tiago, é evidente, Paulo, é evidente para a nossa audiência que neste momento, posto que o Alexandre ele não tem uma filiação partidária e, portanto, não há uma comprovação formal de parcialidade, tudo muda e é preciso que a gente aguarde a resposta por parte das rádios e os próximos passos desse caso. Bom, e inclusive há uma mobilização nas redes sociais, manifestações de principalmente pessoas ligadas à campanha do presidente da República. Parlamentares e políticos vêm comentando nas redes esse episódio das inserções de propaganda eleitoral nas rádios após o presidente Jair Bolsonaro dizer que foi prejudicado. A gente acompanha aqui na Jovem Pan, primeiro começando com o Marco Feliciano, a gente tem o tweet aqui, exonerar um servidor, ele pergunta, apenas isso e o estrago feito, queremos uma investigação incisiva. Na sequência, o deputado Carlos Jordi também se manifestando, é incrível o silêncio de Globo, Folha e demais órgãos de imprensa sobre a fraude das inserções. Todos se limitaram a publicar matéria ontem, quando era somente acusações sem provas. Hoje, diante das provas e demissão desse servidor, essa exoneração, todos estão calados e querem abafar o caso. Temos mais um tweet, a gente acompanha Júlio César Ribeiro. Em meio à denúncia da campanha do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, sobre ter sido prejudicado em sessões nas rádios, o TSE decidiu exonerar o servidor responsável da propaganda eleitoral que recebia os arquivos e disponibilizava no sistema eletrônico do tribunal. O senador Luiz Carlos Reis, crime eleitoral, ele pergunta, temos. O nosso presidente Jair Bolsonaro apresentou provas, algo de enorme gravidade, não é manchete nos jornais. O que está acontecendo no Brasil, ele pergunta, já não há disfarce, está tudo dito. Agora, na sequência, Carmelo Neto, mais um tweet, a exoneração do servidor do TSE, responsável pelas inserções de rádio, é confirmação pelo próprio tribunal de que algo de errado aconteceu. A democracia exige mais respostas. Ele recebeu ordens de quem e por que o PT foi beneficiado. Agora, José Medeiros, outro fato chama atenção em relação a esse escândalo da fraude das inserções. O estrondoso silêncio de parte da grande mídia. Alguém arrisca um motivo? E, na sequência, temos o ex-ministro do Esporte, inclusive Orlando Silva, do PCdoB, Jair Bolsonaro e sua turma são tão mentirosos que depois do atentado que não podia ser filmado, agora inventaram uma fraude fake. Nem as rádios existem e é muita cara de pau, segundo o ex-ministro. Ainda bem que está na hora do Jair, 3 pontinhos, e pode levar o paraquedista carioca junto. E, bom, a gente segue aqui, claro, dando todos os lados, todos os tweets. E eu pergunto para você, Paulo Figueiredo, é interessante nessa questão da divulgação das propagandas pelas rádios, como se mensura, como se constata que as rádios ou não divulgaram, porque há uma gravação interna, isso daí há uma determinação do próprio Ministério das Comunicações para que as emissoras tenham uma gravação de backup de 2, 3 meses, para que se houver alguma necessidade de informação, essas informações podem ser repassadas a órgãos competentes, enfim. Mas agora o problema é como que você constata que não houve essa divulgação, e eu queria que você falasse também sobre essas repercussões. Sobre as repercussões é muito importante, Tiago, chamar a atenção para isso que várias das autoridades falaram aí nos tweets que você descreveu, que é o silêncio de várias emissoras a respeito do que está acontecendo. E isso nos leva a um questionamento do papel da imprensa em noticiar os fatos e informar o eleitor. A cumplicidade de uma certa mídia parcial, tradicional, nós temos aqui, estamos na Jovem Pan, em cobertura desde o início do acontecimento, trazendo os fatos com correspondentes em Brasília, repórteres, 2 repórteres dedicados a isso, um comentarista com uma posição mais à direita, um comentarista com uma posição mais à esquerda, um trabalho jornalístico exemplar, furos, documentos exclusivos. Ô Paulo, deixa eu só te